Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto. Estamos começando mais um vídeo Clima na Semana. Estou com o meu amigo, parceiro, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Bom dia, Marco. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, Começando o mês, né, cara? Hoje, dia 2 de agosto, já acabamos julho. Um julho repleto de nuances aí, com 3 geadas seguidas aí, né? sim, algo raríssimo, né? Faz muito tempo que a gente não vê algo assim. Pegou em cheio muitas culturas, tivemos prejuízos para o milho, prejuízos para o café, para outras culturas também. Foi histórico, realmente, o mês de julho. Então, Marco, como hoje está começando, bem dizer, o nosso mês de agosto, temos que falar hoje do clima na semana e alguma perspectiva também em relação a agosto, começando para o Brasil. Aí. O que temos nessa semana? Olha, Alessandro, essa semana ainda mantém uma massa de ar polar sobre o Brasil. Não nada que vai trazer geadas, porque agora, quando se fala massa de ar polar, já se imagina geada, né, por conta do que aconteceu aí nas últimas 2 semanas, mas nós vamos ter ainda 2 entradas de massa polar essa semana, mas fiquem tranquilos, não há previsões de geadas, tá? É só o que acontece normalmente. Só que essas massas de ar polar inibirão a formação de chuvas, né? Então, de uma certa forma, o que a gente está vendo é um clima um pouco mais seco para o Brasil agora nos próximos 10 dias. Então, ainda manteremos uma condição de pouquíssimas chuvas para toda a região, para todo o Brasil. Até mesmo as faixas litorâneas do Nordeste, que normalmente chove nessa época do ano, não está se mostrando com muitas chuvas. Tá? A única coisa que o modelo me assustou um pouquinho é que tem um sistema de baixa pressão no Oceano no Atlântico, e toda a faixa litorânea, tanto do Paraná quanto aqui de São Paulo, terão muitas chuvas ao longo dessa semana. Então, isso pode atrapalhar um pouco as atividades do porto, tanto de Paranaguá quanto de Santos, né? Mas nada que talvez traga problemas sérios, mas isso pode atrapalhar lá o dia a dia dos portos, tanto de Paranaguá quanto de Santos. Já no Brasil, a tendência é de um clima bem seco ainda, tanto essa semana quanto até meados da semana que vem, quando aí sim uma nova frente fria, lá para terça, quarta-feira da semana que vem, ou seja, 10 e 11, né? Aí sim consegue romper um pouco esse, vou chamar de bloqueio, né? Por conta da massa de ar polar, não é bem um bloqueio, mas consegue romper, e aí está mostrando que a segunda quinzena de agosto, aí seria a terceira semana de agosto, aí sim vem a ser marcada pelo retorno das chuvas em grande parte das regiões produtoras. No entanto, agora já fazendo, né, um link com as culturas, isso me assusta um pouco com relação ao trigo, porque o trigo sofreu com as geadas, né? E agora, com a falta de chuvas, isso pode também trazer algum impacto negativo para a cultura do trigo. Tá certo, Marco. E em relação a essas próximas frentes frias, né? Depois a gente sabe que vem aí a massa, né? Massa de ar frio atrás. E tem alguma que tu vejas assim, por enquanto, que traga algum risco maior ou não? Então, por enquanto, os modelos não indicam nada. No entanto, a gente sabe, já está sendo previsto, que a partir do dia 20 de agosto, entra uma massa de ar polar um pouco mais forte no Brasil. E que pode realmente trazer novas, ainda é incerto, tanto a sua intensidade quanto a sua abrangência, mas já fazem semanas que a gente até vem comentando aqui que no final de agosto há uma possibilidade de entrada de uma massa de ar polar um pouquinho mais forte. Então, isso também está servindo para nós de recomendação para que produtores de milho, tanto do sul do Brasil quanto, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não animem a implantar seus milhos
o milho verão, agora na primeira quinzena de agosto. Espera um pouquinho e tenta retardar esse plantio de milho agora para o início de agosto. E jogando ele mais para depois do dia 20 de agosto em diante. E aí tem essa que pode ser a mais forte, então, do mês. Sim, além disso, há São três, né, Marcos? São três, então. São três. Há possibilidade até em setembro. Nós não estamos descartando a possibilidade que na primeira quinzena de setembro venham ocorrer entradas de massa de ar polar. Ainda mais nesse ano, né, Marcos? Esse ano pode acontecer qualquer coisa. Né? Tudo que já aconteceu, né, Alessandro? Né? Então, assim, de uma forma geral, o que a gente vê espera, aguenta um pouquinho, segura um pouco o ânimo, né? Espera mais para a segunda quinzena de agosto, porque aí a gente vai ter já uma ideia do que vai acontecer, se vai entrar as massas de ar polar, e aí dá para arriscar um pouco mais. Mas é fato que, tanto vamos chamar assim, na segunda quinzena de agosto, quanto na primeira de setembro, o risco de entradas de massa de ar polar ainda é grande. A gente não sabe se vai chegar nas áreas de café, cana-de-açúcar, mas que no Rio Grande do Sul e Santa Catarina o risco é muito maior, isso sem dúvida nenhuma. Certo. Bom, Marco, rapidinho, só quero um comentário teu em relação ao que tu achaste de julho. Foi algo incrível, né, para os registros da história aí. Eu, sinceridade, já trabalho há anos e anos com o clima, eu nunca tinha visto, e depois você vai buscar nas histórias, eu nunca vi um julho, ou não é só um julho, um inverno, vou chamar inverno assim, né, um outono e inverno, com entradas tão fortes de massa de ar polar, 3 num único mês, sendo as duas últimas no intervalo de 10 dias, uma semana, e trazer tantos prejuízos quanto trouxe, né? É um ano realmente atípico em todos os sentidos, e a tendência agora, espero que isso dê uma melhora, mas isso tudo está ligado a um Oceano Pacífico extremamente frio. Infelizmente, né, para os produtores de tantas culturas aí, como a gente falou, do milho, do café, da cana-de-açúcar e outros tantos afetados que tiveram prejuízos. Né? Bom, vamos torcer que agosto seja um pouco melhor em relação a isso. E deve Espero ser, que a tomara. safra, né? Porque hoje realmente está começando a safra, né? Se você pensar, sim. Hoje é dia 2 de agosto, hoje realmente começa a safra brasileira, né? Aqui na América do Sul, né? O problema são aquelas culturas que já são, né, tem um ciclo mais perene, como o café, por exemplo, pega aí, não tem jeito. Bom, mas vamos falar agora dos Estados Unidos, Marco. O que pinta aí de previsão para a semana e para o mês? Olha, o mês de agosto também não está se mostrando tão favorável de chuvas para os Estados Unidos, principalmente para o meio oeste americano. As temperaturas lá continuam extremamente altas e com pouquíssima chuva sobre o meio oeste, principalmente sobre as regiões das Dakotas, Nebraskas e Kansas, né? Não há previsões de muitas chuvas. Já na metade leste, na porção mais leste, que é ali Illinois, Iowa, Missouri, né? Você pega lá Indiana, Ohio, ainda tem um pouco mais de chuvas, porém ainda de forma um pouco mais irregular. Então essa primeira quinzena de agosto ainda será marcada por chuvas muito irregulares e temperaturas altas, o que pode inibir um pouco o pleno enchimento de grão das lavouras, principalmente de soja e milho. Já nas regiões produtoras de algodão do Texas, que é o sul, aí é o contrário, é o excesso de dias chuvosos. Está se prometendo muita chuva sobre as regiões produtoras do Texas, de Arkansas, Louisiana, né, que são grandes produtores de algodão. Então, de uma forma geral, as condições climáticas agora no mês de agosto para os americanos também não serão tão favoráveis. Vai ter quebra? Difícil. Difícil vai de uma quebra significativa, né? Aquela quebra realmente. Mas o que vai ser um mês com muita turbulência no clima, isso vai ser. Beleza, Marco. Bom, esse foi o nosso vídeo Clima na Semana. Já desejo uma boa semana para o Marco, uma boa semana a todos. Que se inscrevam no nosso canal no YouTube, inscrevam-se e ativem as notificações para saber de todos os nossos vídeos, as novidades. E entrem no nosso site safras.com.br e acompanhem as nossas informações de safras e também da Rural Clima. Marco,
Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Boa semana. Eu que agradeço, um abraço a todos, uma boa semana e até segunda-feira que vem. Feito.